Olá, boa noite. Eu sou a doutora Karen Rocha de Pau, sou ginecologista do Doutor Consulta, trabalho nas unidades do Jabaquara, SP Market e Consolação. Mas o Doutor Consulta ele tem mais de 30 centros médicos em São Paulo e região, estão abrindo até fora de São Paulo, né, com muitas novidades. O Doutor Consulta é uma rede de centros médicos que tem sempre perto de você. Né? Então, justamente para você poder se cuidar. Né? Então, ser longe não é uma desculpa. O Doutor Consulta funciona de uma maneira muito fácil, simples. Você tem como agendar suas consultas pelo site, pelo aplicativo, pelo telefone. Sempre vai ser atendida por alguém, né? Não é pela máquina, para você poder fazer suas consultas o mais rápido e o mais tranquilo possível. Para aproveitar o clima da Semana da Mulher, nosso live de hoje vai falar sobre 3 assuntos que eu considero bem importantes. Menstruação, menopausa e TPM. No final você vai ver que é tudo mais ou menos parecido. Acompanhe a transmissão, deixe sua pergunta nos comentários, que aí a gente vai respondendo ao vivo, ok? Então, antes de chegarem as perguntas, eu vou falar algumas coisas básicas. Então, começando com a menstruação. O que é a menstruação? Tá? Menstruação é um sangramento que ocorre porque você não ficou grávida. Né? Então, todo mês a gente se prepara para uma gravidez. Então, desde os meus 11, 12 anos, eu me preparo, faço uma ovulação. Se essa ovulação não vira gravidez, meu útero que ficou lá esperando bonitinho para chegar esse embrião, não chega, então ele descola, descama tudo, sangra, para se preparar para um próximo mês. Quem sabe vem esse embrião no próximo mês. Então, querendo ou não, a menstruação é um sangramento pós-ovulatório. Tá? Quanto tempo dura o período menstrual? Então, geralmente o ciclo a gente considera como começando no primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de sangramento, que é o primeiro dia da menstruação. A menstruação dura em torno de 3 a 9, 10 dias. Tudo depende muito. Aqui eu estou falando de médias, tá, gente? Então, às vezes pode acontecer de você ter um pouco mais, um pouco menos, isso não ser fora do normal. De 3 a 9 dias, um ciclo dura entre 25 a 40, 45 dias. O que é mais importante? É ser igual, né? Então, assim, não tem um jeito certo de menstruar, um tempo certo de menstruar, uma quantidade certa de menstruação. Tem que ver o que é o seu padrão. Como é que é na sua vida? Como é que foi o tempo todo? Putz, eu sempre menstruei 2 dias. Então, 2 dias é o seu normal, né? Então, essa que é a questão. A gente precisa ver o que é o normal para a paciente. Geralmente, as anormalidades são irregulares. Então, você menstrua de um jeito hoje, daqui 2 meses você menstrua de outro jeito, e assim vai. Aí a gente começa a entrar nas anormalidades. O período menstrual diminui ao longo do tempo? Não, né? Não é porque vai passando o tempo que a gente vai perdendo ou diminuindo o período menstrual. Geralmente o período menstrual é aquele seu, vai ser sempre assim, né? O que muda justamente é isso. Você tem alguma anormalidade, algum problema de hormônio, quando você melhora esses hormônios, você costuma ter períodos mais certinhos e às vezes eles são mais curtos, né? Mas não que a menstruação ou o período menstrual diminua com o passar do tempo. Tem gente que até vê que aumenta, tem gente que vê que diminui, então assim, não tem um padrão. A menstruação pode ocorrer mais de uma vez no mês? Se você ovular mais do que uma vez no mês, pode acontecer mais de uma vez no mês. Então, por exemplo, para quem tem um ciclo de 25 dias, às vezes menstrua no primeiro dia do mês e vai menstruar no dia 25, 26 do mesmo mês, né? Então, isso pode acontecer. O que é mais importante do que o mês é o período. Quantos dias, quantas semanas? Porque o mês, às vezes, tem 30, 31, 28. Então, assim, a mensalidade, não sei se é um jeito tão certinho de contar, é melhor o dia, tá? E quando que a menstruação pode ser considerada anormal? Quando ela te atrapalha. Então, assim, se a menstruação te atrapalha para trabalhar, te atrapalha para estudar, te atrapalha para fazer suas coisas, atrapalha o seu relacionamento, ela começa a ser anormal, tá? Então, assim, a menstruação tem que ser uma coisa que não te incomode. Começou a incomodar, precisa olhar, porque isso não está certo. Existem fatores que podem diminuir ou aumentar o sangramento? Sim, né? Algumas doenças, miomas, problemas hormonais, algumas medicações, às vezes medicações que você tem que tomar direto, né? Então, eles podem sim, ou aumentar ou diminuir o fluxo.
Aí vem aquela mesma coisa de antes. O que era o seu normal? Para eu saber depois o que está sendo diferente. Né? Menstruação atrasada é sinônimo de gravidez? Não. Nós mulheres, tudo mexe. Então, por exemplo, às vezes você está encanada com alguma coisa, aconteceu alguma coisa na família, o serviço tá te deixando muito chateada, às vezes sua menstruação pode atrasar. Às vezes ela adianta, às vezes ela atrasa. Na adolescência, às vezes a gente vê isso muito. Então, tem aquela festinha semana que vem, putz, eu não posso menstruar. Sexta-feira, pimba, menstrua. Então, assim, o nosso estado emocional também muda essa coisa do atraso e do adiantar da menstruação. Então, não é só a gravidez que muda ou atrasa, né? Mulheres grávidas podem menstruar? Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Então, tem algumas pacientes que falam, só descobri minha gravidez nos 5 meses porque eu estava menstruando normal. Às vezes você vai ver a menstruação não estava tão normal, mas pode menstruar sim. Por quê? Às vezes você tem sangramentos do colo, né? E o colo é um pedaço do útero. E às vezes ele não sabe que está grávido, então ele sangra, né? Então pode acontecer. Podem acontecer pequenos sangramentos da própria gravidez, alguns pequenos descolamentos, algum vasinho que rompeu, e a paciente pode considerar como menstruação. Mas a gente considera sim que pode haver menstruação com gravidez, né? Não é uma menstruação real, mas existem esses sangramentos que podem ser confundidos com menstruações, né? Existem remédios que podem diminuir ou interromper a menstruação? Sim, né? E a gente usa eles muito, principalmente quando começa a atrapalhar. Então, pacientes que sangram demais e ficam até anêmicas, pacientes que têm problemas de coagulação, então elas não conseguem parar os sangramentos. A gente tem medicações para justamente diminuir ou às vezes até suspender a menstruação, né? Hoje a suspensão da menstruação não é alguma coisa ruim, não é uma coisa anormal. Por quê? Porque a gente está vendo que a menstruação está atrapalhando essa paciente. Então, às vezes, suspender a menstruação vai ser bom para ela, né? Claro que tudo isso vendo o seu médico, vendo direitinho o que você tem. Não é simplesmente falar, vou parar de menstruar e pronto, né? Quais são os riscos de se automedicar? Aí eu entro na pergunta anterior. Às vezes a gente acha que minha amiga toma uma coisa que faz diminuir a menstruação dela, mas às vezes aquilo é para ela, não é para você. Por que ela menstrua mais? Por que você quer parar de menstruar? Então, assim, é muito importante que você passe num ginecologista, que você faça seus exames de rotina para não estar mascarando. Às vezes você está tendo esses desconfortos da sua menstruação por alguma doença, por algum problema. E você pode estar mascarando com esses remédios. Por isso que é muito importante passar no médico, ver se realmente tem alguma coisa e qual o melhor remédio para você. A medicina, ela tem que ser individualizada, por isso que você ainda precisa passar no médico. Robozinho, não tem, a gente é diferente. Então, a gente precisa passar no médico para ver o que é bom para mim, o que é bom para você, certo? Vamos passar para TPM. TPM, o que são os sintomas comuns da TPM e por que eles ocorrem? Então, nós mulheres, a gente tem um ciclo, né, que a gente chama de ciclo menstrual, mas é um ciclo hormonal. E esses hormônios influenciam no nosso humor. Então, quando a gente menstrua, a tendência desses hormônios estarem bem baixos. Quando a gente vai ovular, os hormônios começam a aumentar. E quando a gente vai menstruar, esses hormônios abaixam de novo, né? Esse sobe e desce hormonal, ele muda a gente. Então, espinha pode ser uma coisa que aparece. A acne aparece muito perto do período menstrual, que é essa queda dos hormônios. Irritabilidade. Então, você fica irritada por qualquer coisa, começa a brigar com as pessoas que você, né, depois você fica até arrependida. Chora por qualquer coisa. Às vezes, ai meu Deus, perdi. Você chora, toma uma proporção totalmente fora do que você está acostumada. Aí você vai ver se estava na TPM. Inchaço. Então, tem pacientes que começam a ter inchaços, dores de cabeça, queda de cabelo, inchaço nas pernas, dor atrás do joelho, insônia. Tem N sintomas da TPM. Tensão pré-menstrual. Vem a menstruação, geralmente acaba. Tem gente que acaba bem rapidinho. Desceu a primeira gotinha de sangue e já parou a TPM. Tem gente que demora 2, 3, 4 dias e tem gente que tem TPM pós-menstruação. A dor de cabeça começou antes da menstruação e vai terminar só 2, 3 dias depois que termina a menstruação. Então, é muito individual isso. Por isso que é importante que você se conheça. Comece a observar
putz, como é que é o meu ciclo? Como é que eu lido com isso? As pessoas falam que eu tô chata. Será que eu tô perto da época da menstruação? Essa minha dor de cabeça tá vindo perto da menstruação? Começa a observar isso. Porque às vezes a gente está tendo TPM e não sabe, né? Então a paciente vê essa dorzinha de cabeça que fica vindo, essa falta de vontade de dormir, de comer doce, né? A TPM também dá essa vontade louca, às vezes, de comer um chocolate, de comer um doce, você fica nervosa. Então, isso tudo faz parte. A TPM não é muito certinha. Então, para cada paciente é de um jeito, né? Toda mulher desenvolve a TPM? Provavelmente sim, mas nem toda mulher percebe a TPM, né? Porque essas oscilações hormonais a gente tem. Então, deve ter uma hora que você está um pouquinho mais irritada, deve ter uma... Mas a TPM mesmo é aquela que atrapalha. Então, a gente vai acabar tratando uma TPM que a paciente se sinta incomodada, né? Então, pode ser que todo mundo sim tenha TPM, mas não é todo mundo que fica desconfortável com essa TPM, né? A TPM pode ter diferentes graus em várias mulheres? Sim. E pode ter diferentes graus na mesma mulher. Então, quando você está de férias, feliz, contente, viajando, tá tudo lindo, às vezes você tem uma TPM que você nem sente. Quando você está trabalhando que nem uma louca, a meta não foi cumprida, o chefe está enchendo o saco, sua TPM fica pior. Minha família está ruim, meu filho está doente, a TPM piora, né? E a TPM, ela muda conforme o seu período da vida, né? Geralmente, as TPMs são um pouco melhores, isso não é regra, na juventude. Então, entre 20 e 30 anos, você tem menos TPM. 30, 40, começa a aumentar. Acima dos 40, TPM pega, né? Então, assim, a gente pode ter vários tipos de TPM, vários graus de TPM na mesma mulher e dependendo da nossa fase. Tá? Existe alguma forma de diminuir a TPM? Sim. Exercícios, né? Diminuir cafeína, diminuir chocolate, algumas alimentações, né? Então, por exemplo, o café, às vezes tem paciente que se sente muito mal e fica com vontade de tomar café. Algumas medicações naturais, então algumas vitaminas diminuem, alguns suplementos diminuem também a TPM. E as medicações hormonais também, porque já que a TPM vem por causa desse sobe e desce hormonal, se a gente conseguir amenizar esse sobe e desce, provavelmente a gente consegue amenizar a TPM. Mas aí eu volto a dizer, tem que ver para você o que vai ser o melhor. Tá? Existe algum tratamento para TPM? Sim, são esses tratamentos que eu já falei. Desculpa. O que caracteriza... vamos falar de menopausa agora. Menopausa... O que é a menopausa? Então, eu estava aqui falando de menstruação, de ovulação, de sobe e desce de hormônio. Então, você desde os seus, 10, 12 anos, você está lá tendo os seus hormônios que sobem, desce, menstrua, sobe, desce, ovula, faz, não sei o quê. O que é a menopausa? Acabaram os óvulos. Então, não tem mais ovulação. Se não tem mais ovulação, não tem mais sobe e desce hormonal, não tem mais menstruação. Então, isso que você passou 30 anos da sua vida tendo, hormônio que sobe, hormônio que desce, você não tem mais. E por incrível que pareça, você sente uma falta enorme desses hormônios. Então, assim, a característica maior da menopausa é a parada das menstruações. Fisiologicamente falando, para quem não menstrua por alguma razão que tirou o útero ou por algumas outras doenças, a gente vê isso pela parada dessa oscilação hormonal. A partir de qual idade a mulher entra na menopausa? No Brasil, a gente começa a ver a menopausa entre 42 a 53 anos, é a média. Pode entrar um pouco antes, pode ser um pouco depois. Eu já vi pacientes entrarem na menopausa com 58, 59 anos, né? Mas a média entre 48 e 53. A variação hormonal pode resultar em doenças físicas ou emocionais? Sim, tá? Então, a gente tem algumas doenças que elas aumentam depois que a mulher entra na menopausa. A depressão é uma delas, fibromialgia é uma delas, osteoporose é outra delas, Alzheimer também, secura na pele, diminuição da libido, queda de cabelo. Aí já não são mais tantas doenças, né? Mas são coisas que atrapalham a mulher. Falta de vontade de fazer coisas, você fica muito desanimada, você fica encruada, você não quer fazer nada, você quer ficar na cama o dia inteiro, sabe? E quando você dorme, você não dorme direito. Então, assim,
essa variação, ou seja, essa queda dos hormônios brusca, que é a menopausa, ela traz um monte de problemas para a mulher. E isso é normal da menopausa, mas tem como a gente melhorar, né? Então, assim, se a menopausa é a parada das ovulações, pode engravidar na menopausa? Na menopausa propriamente dita, não, porque você não tem mais óvulo, então você não engravida mais. No climatério, que é aquele período antes da menopausa, que é aquela bagunça, ainda está menstruando, mas fica 2 meses falhando, aí vem 2 vezes no mês, pode acontecer, porque você ainda está ovulando. É raro, é difícil, mas pode acontecer. Na medicina, 2 palavras que são muito perigosas de falar, nunca e sempre, né? Nunca vai ter exceção, sempre vai ter exceção, né? Então, são 2 palavras que a gente acaba não falando, mas é muito mais difícil. Os principais fatores que a mulher na menopausa precisa se preocupar. Então, essas doenças mais comuns, então, depressão, sempre está de olho nisso, osteoporose. Geralmente a gente começa a pedir as densitometrias ósseas para ver essas quedas do cálcio com as densitometrias, com a vitamina D, né? Hoje a gente tem um pouco mais de medo de sol, então a gente acaba não tomando muito sol que não ativa essa vitamina D. E a vitamina D faz um importante papel na entrada do cálcio, da manutenção do cálcio nos nossos ossos. E a gente vê que a gente só começa a perder o cálcio quando entra na menopausa. Por isso que geralmente é a hora que a gente começa a ver. Né? Essa diminuição da libido. Então, muitos casamentos, às vezes, começam a ficar um pouquinho mais abalados por causa dessa queda dos hormônios, perda do interesse sexual da gente. Então, assim, isso é extremamente comum, super normal e tem como a gente mexer. Tá? Bom, eu acho que eu dei um apanhado geral, mais ou menos, do que a gente vai falar. Vou passar para as perguntas, né? Então, vamos lá. A Lucimara, né, Moraes, qual o melhor meio de amenizar os sintomas da menopausa? Sei que se tiver caso de câncer de mama na família, não posso usar hormônio. Então, é assim, o melhor meio de amenizar os sintomas da menopausa, a gente precisa ver o que é que você está tendo de sintomas, né? São só os calores? É a pele? É a libido? Para tudo a gente tem algumas medicações. E alguns hormônios, dependendo de como é que você está sendo cuidada, a gente pode usar sim para paciente que já teve câncer de mama e até para paciente que já teve na família alguém com câncer de mama. Então, não quer dizer que o câncer de mama seja uma proscrição, ou seja, não pode usar hormônio de jeito nenhum. Tem hormônio sim que a gente pode usar, tudo depende muito dos tipos de câncer. Sempre é muito difícil a gente generalizar na medicina. Sempre tem que individualizar as coisas. Então, não quer dizer que você não pode usar hormônio. Conversa com o seu médico para ver se existe essa possibilidade. A Nisleide Bezerra Duarte, tenho 55 anos e estou com aquele calor da menopausa que é terrível. Quanto tempo dura esse calor? Ele é terrível. E não sei quanto tempo ele dura. Tem gente que fica 3 meses, tem gente que fica 30 anos. Né? Então, assim, o que eu sei... a gente tem como amenizar esses calores e eles têm total ligação com o seu estado emocional. Quando você está mais nervosa, quando você está mais irritada, quando você está passando algum perrengue, vai piorar o calor. Quando você está feliz, tranquila, tudo bem, os calores ficam menos. Né? Mas um tempo certo de parada, não sei. O que eu vejo, isso eu nunca li, mas o que eu vejo é que mulheres muito ativas geralmente têm mais calores. Mulheres menos ativas, elas acabam mais rápido com isso. Não me pergunte como é que é o funcionamento disso, não sei. Mas o que eu vejo é isso. Então, aquela mulher que trabalha, sai correndo, às vezes ela sofre um pouco mais com esses calores. A Cristina Canales Miziara, se eu sou a favor da reposição hormonal. Eu, Karen, né, pessoalmente, adoro hormônios. Por quê? Porque você viveu com eles a vida inteira. Mas é claro, eu tenho que saber como é que você vai reagir a eles e se você pode tomá-los. Mas eu sou extremamente a favor. Eu acho que a menopausa não segue socialmente o que a mulher é hoje. Porque 50 anos para uma mulher não é mais velhice. 50 anos é a hora que a gente está fazendo 1 milhão de coisas, está pensando na vida, está com um filho grande, está estável economicamente falando. E a menopausa, ela envelhece a gente.
Então, a reposição hormonal, ela vem nesse sentido de qualidade de vida, de postergar esta velhice fisiológica, tá? Para que você se sinta melhor, porque tem gente que sofre muito, tem gente que sofre pouco e essas são as sortudas, mas tem gente que sofre muito e a reposição, ela vem nesse sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Mas sempre individualizando. A Corina Camisão, estou tomando a alga clorela, já estou sentindo alguns benefícios. Eu não conheço muito da alga, né? Mas se você está sentindo benefícios, eu acho ótimo. Eu vou até dar uma lida sobre isso para saber se realmente tem algum embasamento científico e se tem alguma coisa boa, mas eu não sei te falar muito. Se você está se sentindo bem, eu acho isso ótimo, tá? A Roberta Sanai, aí já perguntou alguma coisa da filha. Minha filha de 13 anos está com ciclo menstrual muito curto, é normal? Então, vamos saber, Roberta, como é que o começo dos ciclos dela, como é que foram e como é que são seus ciclos, né? Que às vezes a gente imita a mãe. E a mãe acha que, pra mim isso é normal, mas pra minha filha, coitada, menstruar 2, 3 vezes no mês. 3 vezes no mês eu não digo que isso seja normal, mas às vezes o ciclo curto dela de 21 dias, 23 dias, 25 dias, ainda está dentro do esperado para uma adolescente que às vezes não tem tanto controle do ciclo menstrual, né? Mas seria legal dar uma passada com o ginecologista, às vezes ele faz uma dosagem, faz um mapeamento, porque pode ou não ser normal, né? Então é importante individualizar isso. Rosana Rodrigues, verdade que a mulher quando faz uso de hormônios na menopausa poderá desenvolver algum nódulo ou algum câncer? Então é assim, a gente teve um estudo há muito tempo atrás que a gente usava hormônio de cavalo na reposição da menopausa. E esse sim, falou que tinha a ver com o aumento dos casos de câncer de mama. Hoje a gente é muito raro ter que usar os hormônios de cavalo, né? São para alguns casos específicos que a gente usa, tá? Mas agora a gente tenta usar o mais parecido com o nosso, com os humanos. Então, a desenvolver um nódulo, dar um câncer para você, mas não é tão fácil assim. E principalmente se você estiver usando as medicações e está fazendo seus exames anualmente, bonitinha, é muito difícil. E se tiver alguma coisa, vai pegar sempre no começo, onde é 100% de cura. Então, assim, não usar o hormônio porque você está com medo de que vai ter alguma coisa e você não vai se cuidar, aí eu acho que realmente tem que ter esse medo. Agora, se você for fazer suas rotinas todo ano direitinho, não sei, vai pela qualidade de vida, melhor. Tá? Bom, vou fazer o fechamento. Eu acho que deu para dar um apanhado legal do que é as coisas mais comuns na TPM, menopausa e na menstruação. Agradeço por terem assistido. Tem que ter paciência, obrigada. No Doutor Consulta você pode fazer exames, consultas, hormônios, sangue, ultrassom, todos os tipos de exames ginecológicos a gente faz, algumas pequenas cirurgias, alguns pequenos procedimentos, né? A gente está fazendo também nas unidades. E além da parte ginecológica, claro, a gente tem todas as outras especialidades, tem mais de 40 especialidades no Doutor Consulta. Assina a página do Doutor Consulta no Facebook, que aí você vai acompanhando, porque a gente tem sempre outras entrevistas, vários assuntos que são extremamente interessantes, né? E para que você fique acompanhando. Ok? Muito obrigada, boa noite.